Eu agradeço você que nos acompanhou aqui, você que está nos acompanhando até aqui, orando junto conosco nessa noite. E nós vamos fazer uma breve reflexão daquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite de quinta-feira. O tema do nosso programa hoje, da nossa reflexão hoje, é volta para a casa. Volta para casa. Você está vendo aí, está aparecendo na sua tela aí, na sua televisão, no seu computador, no seu celular. Volta para casa. E é o próprio Deus quem nos chama. Nessa noite o Senhor nos faz um apelo para nós voltarmos para os braços dele. Porque é somente quando nós estamos em intimidade, em comunhão com Deus, que nós conseguimos ter uma vida plena, nós conseguimos ter uma vida digna, uma vida da forma como foi sonhada por Deus. Eu não sei se você percebeu, mas nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes as pessoas estão perdidas. Perdidas no seu modo de ser família, perdidas no seu modo de ser católicos, de ser cristãos, perdidas no seu modo de ser gente. E quando eu digo perdidas, é porque não estão se encontrando na maneira de ser família, de ser católico, de ser cristão, de ser pessoa. E é o próprio Deus quem nos faz esse chamado nessa noite, para nós nos voltarmos para Ele, para que Ele possa ordenar todas as situações da sua vida. Não sei se você percebeu aí, né? Muitas vezes acontece comigo, talvez aconteça com você, de a gente não saber o que fazer, de não saber como proceder. E nessa noite o Senhor vai nos dizer que o primeiro passo é nós irmos em direção a Ele. Para nós refletirmos isso, nós vamos pegar uma palavra que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. Talvez seja a parábola mais conhecida da Bíblia, mas nós vamos ler para que nós possamos mais uma vez degustar essa palavra. Vai aparecer aí na sua tela, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24, é a parábola do filho pródigo. Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, Pai, dai-me da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou a sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu, então, e foi ao encontro do seu pai. Ele ainda estava longe, quando o seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Pondo-lhe um anel no dedo
e sandália nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Essa é para mim, para você, palavra de salvação. Essa palavra, ela continua mais à frente, né? Depois, se você quiser, você pode ver. Nós paramos ali quase no segundo texto da passagem. Tem mais um final ainda. Mas hoje o que o Senhor quer falar conosco está contido aqui nesses versículos que você acabou de ler. É muito legal a gente ver essa palavra, porque ela tem duas interpretações. Eu me espanto com o poder de concisão de Jesus. Jesus, ele fala uma coisa, e uma coisinha que Jesus fala, tem muitos, assim, a gente pode tirar muitos significados, não no sentido de que a palavra é dúbia, mas no sentido de que Deus, ele transborda sentimento, conhecimento nas suas palavras. Então, nessa palavra aqui, por exemplo, nós temos em uma história duas realidades, figuras de duas realidades da nossa vida. A do pai misericordioso e a do filho pródigo. Tanto é que em algumas Bíblias você vai encontrar assim, parábola do pai misericordioso. Em outras Bíblias, em outras traduções, você vai encontrar parábola do filho pródigo, não é? Então, assim, tem essas duas realidades que a palavra quer nos mostrar. E para a gente iniciar aqui a nossa conversa, para nos debruçarmos um pouco sobre essa palavra, nós queremos falar bem rapidamente sobre essas duas realidades. A primeira realidade é a do pai misericordioso. Esse pai, ele retrata o próprio Deus. O próprio Deus, criador do céu e da terra, um Deus todo-poderoso, autossuficiente, um Deus que não precisa de nada, que nos criou por amor. Pela sua simples vontade de querer nos amar. A sua vida, a sua existência, a minha vida, a minha existência, a existência de todo o universo, e um dia esteve dependendo da vontade de um Deus que quis nos amar. E é a vontade desse Deus que continua sustentando todo o universo. É o amor desse Deus que continua sustentando a nossa vida. Então, essa palavra, ela fala em poucas palavras de uma realidade existente aqui no mundo real. De um Deus que nos ama de forma totalmente entregue. Totalmente doada, totalmente dada, onde não precisa, você está entendendo como que ela transborda, porque Deus não espera de mim, não precisa de mim que eu o ame de volta. Deus me ama porque Ele quer. É um dom, o amor é um dom de Deus, é uma graça de Deus, o amor de Deus para conosco. Então, isso já liga nesse segundo ponto do filho misericordioso. Por quê? Porque muitas e muitas vezes nós caímos na falsa tentação de achar que Deus não nos ama mais. De achar que eu não sou digno do amor de Deus. Mas olha só a beleza daquilo que nós estamos falando aqui hoje. Você não precisa ser digno do amor de Deus. Porque nós somos dignos daquilo que nós merecemos, daquilo que nós conquistamos. E o amor de Deus, ele foi dado a você. É de graça. Você não precisa ser digno para ter o amor de Deus. É dizer que Deus continua amando. Vamos falar assim, o pior pecador da terra, da mesma forma como amava Santa Teresinha, João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Você entende? Depois nós vemos que nós temos uma resposta a esse amor, que parte de nós. Mas da parte de Deus, Deus está o tempo todo nos amando. Deus está o tempo todo te amando.
Deus está o tempo todo cuidando de você, cercando você, como um pai mesmo. E a palavra, ela usa um pai de propósito, como um pai que vai cercando o filho, que vai cuidando do filho, que não vai deixando o filho se machucar. E nós, muitas e muitas vezes, embebidos nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações, nós não conseguimos enxergar a voz desse Pai misericordioso. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, que o Senhor quer nos falar hoje, a primeira parte desse chamado de voltar para casa, é um Deus que nos diz que, meu filho, eu te amo, independente do lugar que você esteja. E olha só que coisa maravilhosa, porque como as palavras de Jesus são assertivas. Porque quando Jesus dá o exemplo do filho pródigo, porque isso é uma parábola, né? É uma história que Jesus inventou para retratar a realidade física nossa, né? Uma história que retrata a realidade. Então, quando Jesus usou a palavra do filho pródigo, olha que bacana, Jesus era judeu. E para o judeu, se um judeu ele comer uma carne de porco, é uma coisa assim muito contaminada. Para o judeu, porco é contaminado. Carne de porco é contaminada. E aí Jesus quis mostrar o quanto esse filho, ele foi longe. Porque a herança, na cultura do judaica também, é a bênção do pai para o filho. Então esse filho, ele catou toda a honra, toda a bênção que ele recebeu da casa paterna dele, que é uma coisa muito importante, jogou no mato e ele não foi comer carne de porco, ele foi viver no meio dos porcos. Isso, talvez eu e você aqui, que estamos aqui vivendo aqui no Ocidente Católico, nós não temos noção de para um judeu, como isso é repulsivo, isso é terrível, isso é ridículo, você está entendendo? No sentido de não se deve fazer uma coisa dessa nunca. É o ápice da malcriação, vamos dizer assim, né? O cara jogou a herança dele no mato e ainda foi viver com o porco. Foi morar no meio de porco. Esse cara não era impuro, não, ele era mais que impuro. E mesmo assim, Jesus retratando essa realidade, né, que existe no mundo real. Mesmo sendo uma pessoa que quebrou todas as regras, fez tudo errado. Tudo errado. O pai o aceitou de braços abertos. Talvez você não tenha feito tudo errado na sua vida, né? Espero que não. Mas ainda que tivesse feito, ainda que tivesse, desculpa a palavra agora, ainda que você tivesse lascado com tudo, Deus está de braços abertos, sorrindo, olhando para você, te amando e te pedindo para que você volte. Isso é uma realidade, meu irmão. E você pode sentir Deus falando com você agora, nessas palavras que eu estou dizendo. Deus olha para você e diz: meu filho, eu estou te esperando. Todos os dias aquele pai saía na janela, todos os dias, não foi coincidência o pai ver o filho vindo de longe, não, pois todos os dias o pai saía na janela e ficava esperando o filho voltar. Todos os dias o pai ficava aguardando o dia que aquele filho ia voltar. Da mesma forma, Deus todos os dias fica olhando para mim e para você, vivendo a nossa vida e torcendo para que seja hoje que nós tomamos uma decisão, torcendo para que seja hoje que nós voltamos para a casa dele, que nós voltamos para o coração dele, que nós voltamos a nos entregar a esse amor. Hoje. E eu falei que ia falar só dois negocinhos e já acabou o tempo da pregação, gente. Você é doido? E eu estava dizendo para você assim, né? O pregador se perdeu da palavra. Estava dizendo para você assim, né, que nós, muitas vezes, talvez, nós não tenhamos, assim, de certa forma, nos abandonado, e eu torço e creio para que você não
não tem assim, se abandonado no pecado. Talvez você fale assim para mim, Danilo, essa palavra é muito boa, é muito legal, mas é para uma pessoa que está lá no mundão, para uma pessoa que está, né, nas drogas, está no adultério, está vivendo. Aí, talvez, num falso autoconhecimento, você fala, não, eu estou rezando, eu vou todo domingo na missa, eu sou uma pessoa do bem, eu não sou um filho pródigo, deitado no meio dos porcos, né? E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que bom, né? Que bom, né? Já é um começo, né? Se você não é um filho pródigo deitado no meio dos porcos, já é um começo. Só que, lembra quando eu disse assim, no início aqui da pregação, o seguinte: essa relação de amor entre nós e Deus, entre Deus e nós, ela primeiro tem Deus, sempre primeiro tem Deus, que nos ama sempre, todos os dias, todo, o tempo todo, independente de qualquer coisa, nos ama, nos ama, nos ama. E segundo, tem a nossa parte, que nós precisamos nos virar para Deus e amá-lo de volta. Porque senão, olha só, a deficiência não está em Deus nos amar. A deficiência pode estar em nós receber esse amor. Se eu não quiser receber o amor de Deus, Deus respeita. Entende? Se eu me fechar, Deus me livre, ao amor de Deus, infelizmente eu não vou conseguir sentir a presença, a graça de Deus na minha vida. Então, primeiro, é bom eu ter consciência que Deus me ama o tempo todo, é bom. Só que eu também tenho que ter consciência que eu preciso me voltar para Deus, para amá-lo de volta. E aí, retorna aquele ponto que eu estava falando agora há pouco. Talvez você não esteja ali deitado no meio dos porcos. Glória a Deus que não. Só que, de estar deitado no meio dos porcos a estar vivendo, morando dentro da casa do Pai, tem um caminho muito grande. Era muito longe. Você está entendendo? Muitas e muitas vezes, e na maioria dos casos é assim, nós não estamos nem vivendo no meio dos porcos, nem estamos vivendo na casa do Pai. Nós estamos nesse caminho aqui, ó. Nesse caminho de conversão. Nesse caminho de se voltar a Deus todos os dias. Nesse caminho de caminhar em direção ao seu amor. E aí, para encerrar, que o diretor já mandou eu acabar, já falou que já acabou o tempo, já acabou isso aqui. Para encerrar, e para não deixar você no vácuo, né, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse caminho, ele é muito longo. Você lembra que o filho pródigo foi para uma terra muito distante. Esse caminho, ele é muito longo, ele é muito difícil. Mas a gente tem que ter duas certezas. Primeira, que o Pai está não só nos esperando de braços abertos, mas nos dando suporte para que nós continuemos caminhando. E segunda, que com perseverança, o próprio Deus nos garantiu que nós vamos chegar. O próprio Jesus nos disse um dia, neste mundo há vez de ter aflições. Você sabe, você tem todo dia, você tem dificuldade todo dia, você tem aflição todo dia. Mas o Senhor nos diz também, coragem, eu venci o mundo. E é assim que nós terminamos aqui esse momento de reflexão da palavra, tendo a certeza de que Deus espera conosco, Deus espera por nós, e que nós, com a firmeza de coração, com o coração reto, cheios do amor de Deus, hoje podemos olhar e dizer, Senhor, eu quero ir em direção à tua casa. Eu quero, Senhor, ser esse filho pródigo. Se você quiser, vai fazendo essa oração comigo e vai dizendo, Senhor, eu quero ser esse filho pródigo. Eu quero estar, Senhor, em tua presença. Eu quero, Senhor, olhar para ti e te amar de volta. Entende? Não sei se você está no meio da caminhada, se você já está
quase dentro da casa do Pai, ou se você, infelizmente, está lá deitado no meio dos porcos ainda. Não importa. Não importa, e sinceramente eu te digo hoje, não importa onde você esteja. Porque o nosso Deus, Ele é capaz de te tirar, de te levantar, de onde quer que você esteja. Mesmo que na sua vida esteja dando tudo errado. Mesmo que você não saiba como cuidar da tua própria vida, das tuas coisas, da tua casa, da tua família, esteja perdido. Porque quando a gente está lá no meio dos porcos, a gente perde um pouco a noção de quem a gente é. De que a gente é filho do Deus Altíssimo. De que a gente tem um Deus que nos ama. Hoje Jesus quer te relembrar isso nessa noite. Que você é filho de um Deus Altíssimo. E que Ele te ama. E independente de qual seja a situação que você está vivendo, você vai vencer. Quanto eu esperei. Vai escutando essa oração agora em forma de canção. E é Deus quem diz para você isso. É o próprio Senhor. Te ver e te falar o que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou. Vai cantando, por isso estou aqui. Por isso estou Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim. Eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu. É muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Encontrou saudade em Mas meu ao me ver na lugar. estrada, ao longe voltar, Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou. num salto se alegrou. E foi correndo me E encontrar. foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei. E não me perguntou nem por onde Os bens que eu gastei, mas nada me restou. Os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, Te acolheu. E é nessa noite Jesus te acolhe. É Deus quem te acolhe. No abraço. É nessa noite Deus está te acolhendo nesse abraço. Nesse abraço agora, acolhendo as suas dores, os teus medos, as tuas frustrações. Deus está acolhendo tudo aquilo que você pode depositar para Ele agora nessa noite.